Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá a todos, muito prazer. Meu nome é Kennedy, sou aluno do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Paulista Júlio Mesquita Filho, a Unesp, campus de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo, no Brasil. Bem, o meu artigo, né, é sobre uma proposta didática investigativa dentro da aula de Educação Física, né, no cerne da Educação Física. Então, intitula-se Sequência de Ensino Investigativa na Educação Física, proposta didática para compreender os benefícios da atividade física nos anos iniciais. Então, inicialmente aqui a gente tem um fluxograma no qual mostra e desenha toda a ideia da proposta do artigo. Essa proposta, ela faz parte da minha pesquisa de mestrado, que está para qualificar daqui 2 meses. Então, aqui eu trouxe a proposta. Para a pesquisa já tem alguns resultados preliminares. Então, por que a proposta é necessária? A gente costuma dizer que na educação física, é, ela está muito atrelada às práticas corporais. O que são as práticas corporais? Os jogos, né, o futebol, o basquetebol, o voleibol, e não tem muita amplitude em relação a isso. Né? A educação física vai além das práticas esportivas, né? Tem ali o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor. Então, a proposta é necessária porque ela vai além da prática motora isolada. Né? Então, quando fica só no fazer, a criança executa movimentos, mas pode não compreender o que ocorreu no corpo. Respiração, batimentos e sensações passam a ser registro ou explicação. A aula ocorre o risco de virar mera repetição de tarefas. Então, fica o movimento pelo movimento. E aí, quando há a investigação, que é o interesse da proposta, o movimento vira dado para observar, registrar e interpretar. A turma compara hipóteses, evidências e explicações. A vivência corporal ganha sentido científico, social e pedagógico. Então, a, a proposta muda do fazer pelo fazer e do fazer investigativo, no qual vai virar dado, vai virar ciência. E aí, o objetivo e a natureza do estudo. O artigo é bibliográfico e propositivo, é uma proposta, apresenta fundamentos em uma intervenção possível, sem relatar a aplicação empírica com uma turma específica. Então, aqui um cerne geral da proposta. Então, qual que é a ideia? Discutir a sequência de ensino investigativa, que é apresentada como alternativa para aproximar a vivência corporal e a construção conceitual. A ideia, né, como eu disse, que já está sendo feito na minha pesquisa de mestrado, é organizá-las em 4 aulas. Então, a proposta está sendo destinada ao 5º ano, articula a problematização, experimentação, sistematização e aplicação. No exemplo que eu dei, que já está sendo feito na minha pesquisa de mestrado, a gente está na primeira aula, que é a problematização, né? Só para fazer só para ter um link. E preservar o foco pedagógico. A aferição de pulsação, respiração não deve servir como diagnóstico, ranking ou avaliação clínica. Então, essa questão de frente, né, que a gente vai aferir a pulsação, por exemplo, né, é o caráter ali totalmente pedagógico, né, não é uma coisa competitiva ou algo assim. Então, o objetivo é esses 3 pontos.
discutir a SEI, organizar para que não fique, né, pontas soltas e sempre preservar o foco pedagógico. O resultado esperado é didático, criar condições para observar, registrar, interpretar e comunicar conhecimentos relacionados ao movimento e à promoção da saúde. E sobre a construção do conhecimento, fundamentos da sequência de ensino investigativo, passa a participar da construção das explicações, ou seja, é, quando se propõe uma proposta investigativa, né, o professor ele deixa de ser aquela figura no qual ele é o detentor do conhecimento e ele passa a mediar todas as situações pedagógicas ali em sala de aula. Então, ele lança um problema, dá as condições para que os alunos consigam resolver. Os alunos, eles vão ali criando as suas hipóteses com os conhecimentos prévios, depois, utilizando o material que o professor disponibilizou, vai criando ali a sua, a sua hipótese com uma linguagem mais científica, mais assertiva. Então, esse é o esqueleto, né, da proposta investigativa. Então, como que ela se organiza? Então, ela se organiza no problema inicial, logo depois, as hipóteses prévias, a ação corporal, que é a experimentação, as evidências e o registro dessa experimentação e a explicação do resultado da problemática inicial. A mediação docente transforma a experiência concreta em explicação, pergunta, solicita justificativa, confronta registro, organiza a linguagem conceitual. Então, essa é a função do professor, fazer toda essa organização, esse confronto. Interação social, a aprendizagem é favorecida por grupos, diálogos e colaboração, movimento próximo à zona de desenvolvimento proximal, né, segundo Vygotsky, é o de que os alunos eles têm que se interar entre eles, né? A ação intelectual, porque o circuito motor não, ele fornece dados para comparar, revisar ideias e justificar conclusões. Então, a ação intelectual, o estudante espera-se que ele vai organizar, né, toda essa bagagem, desde a problematização, das hipóteses prévias, da experiência, do experimento, do registro e da explicação. Movimento humano e sociais. Então, o artigo trata o movimento como fenômeno plural, não apenas mecânico, mas o movimento também ele é cognitivo, ele é afetivo, cultural e social. Então, o movimento, né, ele também é considerado como ciência do movimento humano, até porque as ciências, né, química, física e biologia, e aí o movimento também é considerado uma ciência, pois ele não deixa de ser um movimento químico biológico, né? Então, biológico, cognitivo, afetivo, cultural e social. Então, na aula, durante a aula, né, vai medir a pulsação, respiração, após permite interpretar um fenômeno corporal vivido pela criança. Na ciência, formular hipóteses, observar variáveis, registrar dados e reconhecer limites de coleta, desenvolve a alfabetização científica. Na ética pedagógica, a saúde não deve ser moralizada, sem culpa, comparação corporal ou nota por desempenho biológico. Participar também pode significar observar, controlar o tempo, registrar dados, adaptar movimentos ou apresentar conclusões. Então, aqui a gente tem a proposta didática dividida em 4 aulas, né, e com um problema disparador. Então, qual que é o problema disparador? Passar a tarde jogando videogame, assistindo TV ou fazendo atividade física. Qual é a melhor escolha a longo prazo e por quê? Então, esse é o problema disparador da proposta investigativa, dividida em 4 aulas para a galera lá do 5º ano. Então, aqui tem a sistematização, né, nesse quadro, que é a etapa 1,
problematização e hipótese. Na etapa 1 vai ser essa questão do levantamento de hipótese e conhecimento. Na etapa 2, já avança de dados. Então, o professor vai disponibilizar ali os materiais, alguns dados, e eles vão organizar todo esse conhecimento anteriormente prévio, né, para agora um conhecimento mais assertivo e com uma linguagem mais científica, dando aí o início, o andamento na alfabetização científica. Na terceira aula, 3, eles vão sistematizar e vão tomar a consciência. E logo depois, etapa 4, que é a aplicação do conhecimento e a consolidação da zona de desenvolvimento proximal. Então, agora a gente vai passar a aula, né? Problematização e hipótese, função pedagógica. Conhecimento prévio e criar uma razão real para investigar. Pergunta guia: por que você não faz bem para a saúde? O que o professor faz? Então, o professor lança a questão disparadora, organiza debate, registra hipóteses coletivas ou erradas. O que o aluno faz? Mobilizam experiências familiares, mídia, conhecimentos escolares, justifica suas ideias, estudo, a memória do ponto de partida da investigação. Na aula 2, a investigação e coleta de dados, a vivência corporal vira evidência para pensar. A precisão absoluta não é o objetivo central, a aprendizagem está em observar a mudança entre repouso e esforço, como os dados foram produzidos. Repouso, pulsação, respiração, circuito funcional, polichinelos, corridas, movimento adaptado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.